Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos de todos os planos, bem-vindos mais uma vez no canal do nosso querido Sercom. Eu peço, antes de começar a nossa lição dessa semana, que todos nós, você que esteja assistindo, você que vai indicar para alguém esse vídeo, que parem 30 segundinhos, um minuto que puder, para fazer uma vibração intensa para o nosso planeta Terra. Esse ano, como foi passado pelas sabedorias espirituais, é um ano de muita efervescência social. Nós estamos passando ainda por uma pandemia extremamente forte, um primeiro ceifador, e esse é um ano de muita efervescência, é uma época onde o nosso planeta, que é um ser vivo, tem chacoalhado bastante. Então, se possível, pare um instante, respire, imagine o nosso planeta azul envolvido em bastante luz, uma capa protetora de luz, assim, dispersando toda a parte escura que envolve agora. A nossa psicosfera realmente tem sofrido bastante. Alguns países estão em conflito, estão em efervescência. Então, não custa a gente fazer isso, porque é muito da ação que a gente precisa agora, ok? Vamos lá para a lição? O capítulo dessa noite, já pedindo a intuição, a inspiração da turminha invisível que sempre fica com a gente, e vocês também podem contar com a de vocês, vai de encontro ao pedido, à sugestão de uma seguidora aqui do canal que sempre vê as nossas palestrinhas, a quem eu de verdade agradeço de coração. E ela falou assim uma vez: Rô, por que vocês não fazem em uma outra série de vídeos um beabá? Por exemplo, não só eu, mas muitas pessoas que eu recomendo os vídeos das palestrinhas do Sercom não entendem muito bem algumas coisas da filosofia espírita, da espiritualidade. Por que vocês não fazem alguns videozinhos passando um pouco do beabá, de questões assim mais simples? E aí, com esse agradecimento de verdade, eu misturo uma coisa com outra. Claro que logo a gente volta com esses vídeos, mas misturando a lição do livro Pão Nosso de hoje, com essa dica especial, a gente tem o título Manifestações Espirituais. E ela vem muito bem colocada e ilustrada por uma frase de Paulo, do grande Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E emendando com a lição do livro Pão Nosso, da querida dupla dinâmica Chico Xavier e Emmanuel, que logo vai voltar à cena, agora num outro papel, né? Lembrando, Emmanuel hoje já tem seus 21 anos e é uma figura aqueles seres, aquelas crianças cristal que chegam ao nosso planeta para efetuar grandes mudanças. O seu papel, ao que tudo indica, vai ser na educação, e ele tem sido protegido. Ele nasceu em um lar onde os pais são espíritas, e vai ter aí o grande Chico Xavier, o fabuloso Chico Xavier, para que o inspire. Então façamos votos. Mas voltando, essa lição trazida a nós por essa dupla traz um pouco, eu diria, um meia-culpa. Meia-culpa por quê? Porque a questão não é a que filosofia, a que igreja, a que linha de fé, de espiritualidade você siga. O interessante de tudo isso é que você tenha consigo fazer exatamente, agir para o bem, para o amor,
para a fé, para a fé que não seja cega, para a fraternidade, dentro das suas possibilidades, sem querer colocar o carro na frente dos bois, sem adiantar-se, sem atrasar-se, sem nenhum tipo de influência cega para cima de si. Explico. No caso da questão das casas espíritas, dos centros espiritualistas, daqueles que também trabalham com a mediunidade, tá? Imaginando e colocando para vocês que todas as doutrinas, as linhas espiritualistas, a espírita, a de Umbanda, as linhas esotéricas, as holísticas, entendem que existem dimensões, diferentes planos dos quais nós, na figura de médiums, na figura de pessoas que podem se contatar com essas outras dimensões, se faz uma troca energética, uma troca de informações, uma troca de cura, diversas outras trocas que são feitas ao longo da nossa existência. E nós, em um certo momento, vamos para planos que nós também podemos fazer essa troca com aqueles que estão encarnados. E aí é engraçado que quando eu digo qual é o tipo de linha filosófica de fé que eu costumo seguir, me fala, então você é médium? Bom, médiums somos todos nós. Nós que seguimos as linhas espiritualistas, nós temos a certeza que todos nós somos médiums. Todos nós temos essa linha de conexão com planos maiores e da mesma forma com planos menores. Dependendo da nossa sintonia fina, essa nossa conexão se faz. Até faço um parênteses aqui, se vocês assistiram o filme Ghost, esse filme mostra claramente que quando você é uma pessoa bem inspirada, você teve boas ações, ou seja, você fez o necessário para não se tornar um filho, um ser que naquele momento se coloca na escuridão, você está cercado de espíritos, de energias claras, leves, fluidas e que te fazem bem. Caso contrário, infelizmente, você cai o padrão e se aproxima da influência de entidades espirituais, espíritos, forças e energias que são mais densas, que te fazem mais mal e que te inspiram a coisas mais erradas, tá? Voltando um pouco à linha da lição de hoje, o que se trata é que na busca dessa espiritualidade, na busca do seu próprio desenvolvimento, em diversos locais, ou vão te fazer, ou você mesmo assistindo, né, a parte bela, a parte bonita da mediunidade em si, vão te empurrar para um trabalho rápido, e nesse trabalho rápido, você em algum momento, em alguma hora, pode se sentir imbuído ou louco para que em algum momento você consiga captar uma mensagem, psicografar, ter uma vidência, achar que esse é o ápice ou o cume que você precisa chegar para se dizer, olha, eu realmente sou um médium. A primeira coisa, gente, é a seguinte: não existe um plano de metas para você atingir todo e qualquer desenvolvimento. Como o nosso sentido, a nossa vivência intelectual, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Nós de bebês começamos com beabá, mamamã, papapá, e a gente evolui com a escolaridade e nós vamos chegando através das nossas experiências, tanto dentro da escola, da faculdade, como da nossa vivência,
com esse processo intelectual. A questão da mediunidade não foge a essa regra. Tirando aquelas pessoas que já têm aquilo muito latente e mesmo assim precisa ser disciplinado, você tem um caminho que tem que seguir. Existe a questão de entender, de aprender, de saber qual é essa tua praia também. Não ache que em um certo momento, em um dado momento, você chegou em um centro espírita, em uma casa espiritualista, em um centro de umbanda, o local que for. Não ache que entrando lá e você, após o seu tratamento, após a parte onde você se vê livre de um tratamento espiritual, você no dia seguinte está pronto para ser aquela figura que vai servir de ponte de uma mensagem ou de alguma manifestação espiritual. E se porventura algum local como esse falar que você precisa trabalhar rapidamente, desconfie. Até porque tudo é equilíbrio. Eu não estou falando que isso vai acontecer e isso é para ser feito em todos os casos, porque nós temos exceções. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é que nós temos as grandes figuras que atuam como médiums e que nós temos muitas das vezes as horas felizes. Mas a própria mediunidade, principalmente nessas pessoas que são grandes figuras, grandes líderes espirituais, a mediunidade é um ponto de responsabilidade incrível. E muitas vezes ela chega a ser um fardo em diversas horas. Fardo por quê? Porque o próprio Chico Xavier, se a gente pegar aquele que foi um grande mestre maior de todos nesse sentido, Chico Xavier, por várias vezes, também foi pego pela vaidade, também foi pego pelo melindre, também foi pego por testes ao longo da sua vida, e mais ainda, ele confessou a amigos que sabia em vida de alguns segredos da humanidade que a ele não era permitido sequer contar para alguém. E isso para ele era muito pesado. Alguns outros médios que conviveram com ele, que nós temos contato, também falaram a mesma coisa. Isso é realmente difícil, você saber de diversas notícias do além-além, e você não pode dividir, você não pode desabafar, você não pode sequer contar, porque envolvem pessoas próximas, porque envolvem destinos de uma cidade, de um país, do mundo, e tudo o que você pode fazer é pedir para, por favor, vibrem, por favor, ajam, por favor, larguem só a reza e pá. Essa é uma história muito engraçada do Chico, que o pessoal ali fazendo tchauzinho, rezando na porta da casa dele, ele olhava para as pessoas e dizia: por favor, gente, pá, minha gente, pá, no sentido de vamos trabalhar pela caridade, vamos trabalhar para melhorar um país e um mundo. E as pessoas entendiam errado, não ouviam e diziam: sim, Chico, paz, paz, e continuavam ali, né? E muitas pessoas acham que, de repente, isso é algo fácil. Quantos na antiguidade, quantos ainda há alguns anos são taxados como loucos pelas outras pessoas ou por outras religiões, porque são médiums, porque enxergam, porque sentem, porque têm premonições, porque curam. Quantas pessoas da antiguidade, por serem curandeiras, foram colocadas em fogueiras pela época negra da humanidade? Muito da nossa história
se coloca em mediunidade, mas se interpreta como outras coisas. O fato aqui é colocar que mediunidade exige equilíbrio. E quando você achar, por exemplo, que, olha, eu tenho intuição, mas eu queria tanto ser vidente, cuidado. Diversas pessoas fogem disso. Muitas pessoas vão ao Sercom, por exemplo, ou a outros locais, porque não aguentam mais, porque vão entrar em seus quartos ou acordam e têm visões. E essas visões não são de seres iluminados, não são visões de mentores de luz que vêm passar um recado, não são visões de parentes que vieram dizer, olha, oi minha neta, oi meu neto, oi meu filhinho, não. Muitas das vezes, nós, numa psicosfera que nós estamos, são pessoas, são espíritos que às vezes não sabem nem que desencarnaram, às vezes são doentes, às vezes são trevosos. Então, não ache que é uma bênção ser um clarividente, não ache que é uma bênção ser um clareaudiente, não achem que tudo isso é algo glamouroso. Muito pelo contrário. É algo que nós precisamos de verdade, de bastante responsabilidade. Então, não é fácil ser um Chico Xavier, não foi, como não foi fácil ser um Divaldo, uma Mônica de Medeiros, um Robson Pinheiro. Não é fácil ser aquele líder espiritual daquele centrinho de luz desse tamanhinho que recebe 5 pessoas quando está aberto. Porque de verdade é realmente um processo de responsabilidade. Então, é algo que deve ser levado muito devagar, muito em aprendizado. E se você está percebendo que está sendo empurrado para o trabalho espiritual, no mínimo desconfie. E para você que já está lá e acha assim, poxa, eu posso tanto mais. Eu de verdade conheci uma pessoa assim, poxa, eu comecei a trabalhar, me colocaram para trabalhar num centro, mas eu ainda não estou incorporando. Essa não é a finalidade, gente. Enquanto algumas pessoas buscam essa questão exterior, o que de verdade a linha espiritual quer é que a gente trabalhe, primeiro de tudo, o nosso interior. É o íntimo que importa. Então, mais do que qualquer manifestação, trabalho e tal, pense sempre naqueles 3 pilares para você. Primeiro, se autoconheça. Segundo, estude, conheça, saiba o que significa, saiba de que forma se trabalha a mediunidade de cada tipo, como agem os nossos corpos, nosso centro de força. E claro, pratique o bem. Isso, você vai criando uma aura sua, um campo, você cria um campo seu que facilita as tuas intuições, que facilita o teu fluxo de energia, que facilita o seu trabalho para o bem. Se você, de repente, se descobrir alguém que dá um passe fantástico, ou seja, que a pessoa sai com aquele suspiro de felicidade, não ache que o teu destino é psicografar, visualizar, que é cirurgia espiritual, não. A cada um está sendo dado o que é preciso para um trabalho. Não é porque eu sou goleiro que o meu sonho é ser o artilheiro. Porque ninguém é mais ou menos que ninguém. Volto a falar. Às vezes o que a gente tem de mediunidade chega a ser um fardo. Muitos médiums terminam um trabalho e para se recuperar leva um tempo, dependendo do que é preciso para aquele trabalho. Então, entendam que, mais do que qualquer coisa, gente, tudo isso é uma lição de humildade.
Porque se o maior médium de todos que nós tivemos aqui no planeta Terra teve lições, lembrando do fato em que ele se sentiu envaidecido porque repórteres se passaram por jornalistas estrangeiros e ele ficou todo envaidecido, saiu em fotos e tal, e no final a coisa deu a volta porque ele acabou psicografando e escrevendo um autógrafo nos livros pelo nome de verdade deles. E por outros tantos momentos onde ele se envaideceu psicografando e Emmanuel o fez queimar, jogar fora todas aquelas psicografias, e ele falando, poxa, tem tanta coisa. Não, até agora você treinou, agora sim você está preparado para começar o trabalho. O trabalho não é fácil, o trabalho de verdade não é glamouroso, mas ele compensa. Então, faça, haja, busque toda a turminha invisível que você tem para perto de si, mas só aquela que vale a pena para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para a sua proteção. E a partir daí, com o que você tem, tenha de coração, porque é isso que a gente precisa. Fazer acontecer para o que for útil. É uma hora de ação, é uma hora de agir para o próximo, é uma hora de agir para o nosso planeta, para o nosso mundo. Então faça isso de verdade, mas faça sem olhar para o que o outro tem. Faça por você, faça com o que se tem e transforma um pouquinho esse mundo todo espiritual que para muita gente ainda é escuro, é diferente, é cheio de dúvidas, é cheio de... Muitas pessoas com dogma ainda acham que isso não existe, mas sempre com estudo, com respostas e coisas assim, a gente consegue explicar. Mas mais do que isso, a coisa é com você. Mude dentro, que tudo começa a fluir. É esse o recado de hoje. Então eu deixo para vocês um grande beijo. Até a próxima.